Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 5 de novembro, continuamos então nossa jornada bíblica pelas páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós iniciamos uma nova parte dos Atos dos Apóstolos, que são os Atos de Pedro. O centro agora das atenções está nas ações de Pedro. Nosso capítulo 9, dos versículos 32 a 43. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Então, o nosso texto hoje é o capítulo 9, no versículo 32 a 43. Aconteceu que Pedro, passando por todos os lugares, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Aí encontrou um homem chamado Enéas, que há 8 anos vivia na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo está curando você. Levante-se e arrume sua cama. Ele imediatamente se levantou e todos os habitantes de Lida e do Saron, vendo isso, converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido quer dizer gazela. Praticava muitas boas obras e dava esmolas. Nesses dias aconteceu que ela ficou doente e morreu. Eles a levaram e a colocaram no piso superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava aí, enviaram a ele 2 homens para lhe pedir: venha sem demora até nós. Pedro se levantou e foi com eles. Quando chegou, o levaram ao piso superior. Todas as viúvas se puseram em volta dele, chorando e mostrando as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Então se pôs de joelhos e rezou. Em seguida voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Ele deu-lhe a mão e a fez levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. E Pedro permaneceu muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão, que era curtidor de peles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lucas começa a preparar o relato sobre a conversão de Cornélio, um prosélito, isto é, pagão simpatizante da religião dos judeus. É um momento decisivo. Como o fato vai se dar em Cesareia, Lucas o prepara juntando materiais sobre Pedro na região. Esses lugares haviam sido evangelizados por Filipe, mas é bem possível que Filipe se tivesse dirigido aos helenistas, aos gregos, enquanto Pedro se dedicava mais aos hebreus. É interessante notar a atitude de Pedro, líder do grupo dos apóstolos e da comunidade de Jerusalém. Havia muitas pequenas comunidades espalhadas por toda a Judéia. Pedro visita essas comunidades. É um meio de entrar em contato com realidades diferentes e de também manter a unidade, que não significa uniformizar tudo, mas conservar a mesma essência da fé, respeitando, porém, as diferenças locais. O texto da cura de Enéas e de Tabita é claramente modelado sobre o relato da cura da mulher com hemorragia e da ressurreição da filha de Lázaro, no capítulo 8, nos versículos 40 a 56 do Evangelho segundo Lucas. O que se quer mostrar é que a comunidade cristã, aqui personificada por Pedro, continua a atividade libertadora inaugurada por Jesus. É o próprio Jesus agindo por meio da comunidade. O episódio lembra de perto o capítulo 5 e 8 também de Lucas.
Pedro está visitando as comunidades e se encontra em Lida, 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, perto da costa do mar Mediterrâneo. Enéas é um cristão que por alguma razão ficara paralítico e o autor salienta o tempo da doença para frisar a grandeza do milagre. A cura segue uma fórmula diferente da costumeira, mas lembra de perto a que Jesus usou com o paralítico, no capítulo 5, versículos 24 de Lucas. As palavras Enéas, Jesus Cristo está curando você, preparam o ápice do episódio, deixando bem claro que o poder de Pedro não é pessoal dele, mas vem do Senhor Jesus que levanta o povo paralisado e o faz andar novamente em liberdade. O efeito da cura, conversão de todos, é certamente um exagero. Contudo, o que Lucas pretende frisar é que o Evangelho já se espalhou por toda a região da Palestina. Logo vai começar a sua difusão em outras regiões. Este episódio segue de perto o capítulo 8 de Lucas, versículo 40 a 56, mostrando que a ação de Jesus e dos que seguem deve ser compreendida à luz da atividade profética de Elias e Eliseu. A ação profética não é só denunciar a injustiça e anunciar a justiça, mas também realizar gestos concretos que produzem libertação. No caso concreto da ressurreição, trata-se de levantar e devolver à vida todos aqueles que de alguma forma estão mortos, em geral de modo prematuro, o que faz com que as pessoas morram antes do tempo. Jope ficava 15 quilômetros a noroeste de Lida, cerca de 3 horas de viagem a pé. Da mulher se diz o nome, certamente um apelido, Gazela, talvez devido à sua delicadeza e generosidade. As boas obras e as esmolas mostram que ela é importante para a comunidade. A comunidade precisa dela, certamente porque é uma comunidade de pobres. Tabita morre e, segundo os costumes judaicos, é preparada para o enterro. Não a enterram, porém. Levam-no para andar superior e mandam chamar Pedro. O que pretendiam? Talvez não apenas que Pedro presidisse o funeral, mas que fizesse alguma coisa, certamente que ressuscitasse Tabita, como Jesus fizera com a filha de Jairo. O desejo da comunidade não nascia da veleidade, mas da necessidade. Isso fica claro no versículo 39. Tabita está sendo pranteada pelas viúvas, sinal de que Tabita lhes dedicava especial atenção. Quais eram as boas obras e esmolas de Tabita? Ela era tecelã e se dedicava a tecer túnicas e mantos para os necessitados. Por aí vemos um pouco de como funcionavam as coisas na comunidade. Quem podia colaborava com os pobres, pondo à disposição o que sabia fazer. Um exemplo para os mutirões das comunidades de hoje. Pedro segue de perto Jesus e os profetas Elias e Eliseu. Como Jesus na casa de Jairo manda todos saírem. O que vai acontecer não é ocasião de sensacionalismo. Como Elias e Eliseu, começa a rezar. É só Deus que tem poder sobre a vida. Como Jesus chama a mulher de volta à vida é dom que Deus concede a cada um. A ressurreição se realiza em 2 tempos. Primeiro a ordem, e Tabita abre os olhos e se assenta. Depois Pedro dá a mão e Tabita se levanta. Mas Tabita pertence à comunidade e é importante para a comunidade. Por isso Pedro a devolve viva para a comunidade. E esse fato repercute fora da comunidade. Muitos acreditam no Senhor Jesus, pois reconhecem que ele estava em ação através de Pedro. Isso mostra que o que acontece dentro da comunidade também tem importância na evangelização. A comunidade é sal e fermento. Pedro continua em Jope, na casa de Simão, um curtidor de peles. Ora, curtir peles era profissão considerada pelos judeus como impura, deixando a pessoa longe de Deus e da comunidade. Mas o líder dos cristãos se hospeda na casa do curtidor. Isso é prova de que o cristianismo nascente se aproximou dos marginalizados e das pessoas mais simples, sem condená-las ou censurá-las. Pista importante para as comunidades de hoje.
As profissões mencionadas, tecelã, curtição, indicam, por outro lado, o meio social em que o cristianismo foi encontrando aceitação e apoio. É o meio artesanal, independente, nem rico nem miserável, mas capaz de atender às necessidades dos apóstolos itinerantes. Por outro lado, as boas obras de Tabita mostram que esse meio artesanal sabia se voltar para os mais pobres e necessitados, repartindo com eles os meios que possuía. A comunidade levava a sério a partilha, fermentando um novo espírito na sociedade. O ideal é a criação de um sistema econômico em que todos possam participar dos bens da vida. Mas não se pode ficar de braços cruzados esperando que o sistema seja implantado. A comunidade vai criando gestos de partilha, fazendo ver que tal sistema é possível, é viável. Então hoje a reflexão que eu quero propor para vocês é a seguinte: as ações de Jesus se realizam na ação de seus discípulos e na vida da comunidade. Como essas ações de Jesus têm se realizado nas suas ações, na sua vida? Por onde você passa, as pessoas reconhecem a ação de Jesus nas suas ações? Como discípulo, discípula de Jesus, você transparece de fato a ação de Deus? Você tem colocado a sua vida, sua profissão, suas capacidades, seus talentos a serviço dos pequenos, dos simples da comunidade? Como Tabita colocou a sua vocação como tecelã a serviço daquelas viúvas. Como você tem sido solidário, solidária com os pobres da sua comunidade, com os simples? Como as ações de Jesus estão se realizando nas suas ações? Este é o convite para a reflexão de hoje. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.